meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 13ª lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Olweiler. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós estamos caminhando, então, para a última lição dessa lição maravilhosa, onde nós estivemos falando sobre a vida do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a partida e o legado de Paulo. Leitura bíblica, Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20. A mensagem, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, na tradução da lição, diz assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Objetivos da lição: explicar o que aconteceu com Paulo após o seu julgamento, enfatizar a importância da carta como meio de comunicação e apresentar uma visão panorâmica das cartas paulinas. Então aqui nós já vimos e podemos observar que no decorrer da lição nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre os últimos momentos da vida de Paulo e onde que nós podemos encontrar alguns resquícios, de textos inspirados que falam sobre a partida de Paulo e o que foi deixado a nós. Podemos também enfatizar aqui a importância da carta naquele tempo, visto que o apóstolo Paulo costumava então se comunicar com a igreja de forma geral por meio das cartas, que era a forma mais avançada como meio de comunicação do seu tempo, e também podemos falar aqui e devemos apresentar aos nossos alunos uma visão ampliada sobre as cartas paulinas, de uma forma que fique um pouco mais didática para que os nossos alunos possam entender. Vamos descobrir? Depois de acompanharmos tantas viagens do apóstolo Paulo até a sua prisão, veremos o que aconteceu com ele depois de Atos 28. As cartas que ele enviava para se comunicar com as igrejas e seus amigos nos mostram a trajetória final do apóstolo. Além disso, elas tratam da aplicação dos ensinos de Jesus ao dia a dia das igrejas. Assim, nelas, há mensagens para correção de algum comportamento errado, de ensino e também de encorajamento. Tópico 1, então, aqui nós vamos trazer uma questão um pouco mais histórica e vamos tentar meditar um pouco em cima disso, que diz então o que aconteceu depois de Atos 28, porque nós falamos aqui um pouco sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo e na última viagem nós destacamos aqui no diário o momento que ele vai chegar então até Roma. E quando ele chega até Roma, já posteriormente, lá em Atos capítulo 28, nós conseguimos observar um pouco disso. Nós vemos que em Roma o apóstolo Paulo ele é preso. Ele já estava, na verdade, sendo preso em outros locais, mas o caso dele vai passando para outra cidade. Ele mesmo pede para ir até Roma para que seu caso fosse julgado por César. E nós vemos então que quando ele chega até Roma, ali vai parar de relatar um pouco da história, em detalhes históricos do que acontece com o apóstolo Paulo dentro do texto inspirado do livro de Atos, escrito por penas lucanas, pelas mãos de Lucas. Então nós observamos aqui, quando nós falamos aqui sobre o período da prisão do apóstolo Paulo, nós vemos que ele vai passar por algumas cidades, em Jerusalém, depois ele vai para Cesareia, depois ele sofre um naufrágio, vai parar em Malta, de Malta ele vai para Roma. E aí em Roma, onde ele estava agora, vai começar então, onde está escrito ali em Atos capítulo 28, versículo 11, vai começar, o texto bíblico, na verdade, vai parar de relatar um pouco aquilo que estava acontecendo. Então, para nós sabermos o que acontece com o apóstolo Paulo depois de Atos capítulo 28, nós precisamos então nos atentar às cartas. E as cartas nós conseguimos ter alguma noção do que acontece com a vida do apóstolo Paulo. As cartas paulinas que ele mesmo escreveu, algumas ele escreve enquanto ele já estava pisando em Roma. Então é interessante que nós observarmos que ele vai passar por algumas cidades e ali você pode observar a lição e também já pegar qual é o texto bíblico que ele escreveu enquanto ele estava, para a gente ter uma ideia de em que local ele estava enquanto ele escrevia tais mensagens. Ele passa por Creta, passa por Mileto, por Éfeso, Troade, Filipos e Nicópolis, até que ele é preso e vai parar então pela segunda vez em Roma. Então nós vemos aqui e a gente não vai conseguir achar na Bíblia Sagrada um texto ou uma questão, uma parte histórica que vai falar sobre a morte do apóstolo Paulo, mas a tradição católica e a história de uma forma geral aponta que Paulo então ele foi morto mais ou menos ali em 68 d.C. e foi morto decapitado. A gente já via que as pessoas, alguns
mais radicais, alguns judeus mais radicais e algumas pessoas que não gostavam do apóstolo Paulo já tentavam a todo custo matá-lo há muito tempo, e nós vemos ali que a partir de 68 é quando eles conseguem realmente exterminar, matar a vida do apóstolo Paulo, ou exterminar o corpo físico, né? Aliás, é isso que o homem consegue. O homem consegue até matar o físico, mas existe ainda uma eternidade ao qual o homem não consegue matar, que é a alma e o espírito que volta a Deus. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo vai morrer para um mundo governado pelos homens desse tempo, mas ainda há toda uma eternidade o esperando. Então, nos seus últimos dias de vida, há uma interação muito interessante entre o apóstolo Paulo e o jovem Timóteo. E aqui a gente consegue observar, e é interessante porque no texto sagrado é aquilo que o Senhor quis deixar para nós. Talvez não foi deixado uma descrição exata de como foi a morte do apóstolo Paulo, mas o que nós temos e que é muito interessante, e um tempo em que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, que estava próximo da sua partida, o recado, a mensagem que Paulo vai deixar para Timóteo, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, é maravilhoso e muito interessante, que ele vai dizer assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então nós observamos aqui que havia um sentimento de missão cumprida dentro do apóstolo Paulo, um sentimento de realização. Quando nós falamos e nós observamos Paulo escrever, combati o bom combate, e nós também podemos falar que nós combatemos o bom combate quando nós estamos nos sentindo bem e realizados diante de Deus, nós nos sentimos completos, com a missão cumprida, e esse era o sentimento que norteava e que circulava o coração do apóstolo Paulo, quando ele fala que acabou a carreira, chegou ao final da corrida, e o mais importante de tudo isso é saber que ele guardou a fé. Então nós vemos aqui que quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele já sabia que estava chegando perto o tempo da sua ida, mas ao mesmo tempo ele estava tranquilo, ele estava realizado em Deus, porque combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E esse deve ser o alvo, uma inspiração para todos nós que servimos a Deus, e devemos também encher aqueles que estão ao nosso redor, alunos, jovens, adolescentes, a nossa família, de inspiração também para que busque essa realização em Deus, e que só pode alcançar esse nível aquele que ama a Deus, aquele que serve a Deus, aquele que dedica uma parte da sua vida, ou a sua vida completa, a sua vida inteira para a vontade de Deus, para a obra de Deus e para estar realmente no centro do querer do nosso Senhor Jesus. E nós vimos isso aqui durante toda essa lição que aconteceu com o apóstolo Paulo. Desde o momento da sua conversão, os seus passos pararam de ser as suas próprias vontades ou o seu querer. Apesar de antes ele já ter tido uma vocação para o sagrado, como nós vemos que ele já era um fariseu, já estudava a lei do Senhor, mas a partir da sua conversão e do seu encontro com Jesus a caminho de Damasco, depois daquele momento, daquele tempo de retirada, aquele tempo de silêncio do apóstolo Paulo, quando ele retorna, vai para Barnabé para a primeira viagem, vai com Silas para a segunda viagem, depois ele parte então para a terceira viagem. Em toda a sua vida, nós vemos que havia uma total dedicação para o reino de Deus e para a obra de Deus. Preocupação com as pessoas, coração sensível, como nós vimos Paulo lá em Filipos, diante daquela jovem adivinha, discernimento espiritual. Nós vemos também a sensibilidade de Paulo quando o planejamento da segunda viagem era que ele pregasse apenas ou passasse pelas igrejas da Ásia que ele já havia passado anteriormente e fundado as igrejas, mas uma sensibilidade espiritual para ver, ouvir, ter uma visão e saber que era Deus direcionando eles então para passar a Macedônia, chegar à região da Europa. Então nós vemos aqui que dentro da vida do apóstolo Paulo havia um senso de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus e seguir então a vontade, o querer do nosso Senhor. E quando nós vivemos uma vida assim como o apóstolo Paulo viveu, nós observamos que quando chega no final da sua vida, o sentimento que enchia o seu coração de inspiração para escrever ao jovem Timóteo e dar a mesma dica é: até estou partindo, mas o sentimento que norteia é: combati o bom combate, acabei a carreira e, mais importante, guardei a fé
que é suficiente para nos salvar quando nós estamos ligados em Cristo Jesus. A fé em Jesus Cristo é tão importante, manter a fé até o final, até o findar das nossas vidas. Então nós vemos aqui que até o fim Paulo preservou aquilo que é mais importante na vida de um homem, de uma mulher de Deus, que é a fé. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou do que adianta nós vivemos uma vida inteira de dedicação, mas quando chega lá nos minutos finais, nós esquecermos de tudo aquilo que nós vivimos, e perdermos a nossa fé. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo foi até o final naquilo que ele havia crido, e isso é muito interessante, é maravilhoso que nós possamos também meditar em cima disso. Tópico 2, a comunicação, as epístolas. Então aqui nós vemos que além de viagens missionárias, Paulo ele escrevia muitas cartas, que era, naquele tempo, o mais importante, podemos falar assim, meio de comunicação. As pessoas realmente usavam as cartas e levavam essas cartas a cidades diferentes para entregar um recado para outras pessoas. Então nós vemos aqui também que as cartas elas serviam então para substituir o orador, para que a pessoa que quisesse mandar o recado não precisasse ir até outra cidade, então ela escrevia uma carta. Ela mesma contratava alguém, ou algum parente, ou algum familiar, alguém que se disponibilizasse como viajante para levar essa carta até a outra localidade e lá então fosse feito aquilo que o contratante pediu, aquele que está mandando o recado pediu. Se ele pediu para somente entregar a carta, o viajante vai apenas entregar, mas se ele pediu para o viajante ler na frente com algum tipo de tom, com alguns detalhes, então o viajante também vai ler conforme o pedido do escritor da carta. Então nós vemos aqui que esse era o meio de comunicação daquele tempo e vai ser muito bem aproveitado pelo apóstolo Paulo. E é interessante aqui a gente destacar porque eram as cartas que o apóstolo Paulo tinha à sua disposição naquele tempo. Talvez como a mais nobre tecnologia nós podemos falar dessa forma, mas é interessante nós observarmos e meditarmos que o apóstolo Paulo ele vai se utilizar desse meio de comunicação do seu tempo para pregar, para ensinar, para falar. As cartas paulinas revelam a preocupação de Paulo e também a sabedoria dele em usar um meio de comunicação daquela época para transmitir a palavra de Deus de uma forma ainda maior, pois enquanto ele estava numa cidade, estava pregando a palavra de Deus numa cidade, através de uma carta e um viajante, ele conseguia enviar aquela mensagem que ele queria sem precisar se locomover a outra cidade, mas enviava já o recado com antecedência e aí impactando a vida de pessoas através dos seus escritos, assim como a palavra de Deus é inspirada e ela realmente transforma a vida das pessoas. Então, as pessoas que estavam lá em Corinto, podemos falar assim, recebendo aquela exortação de Paulo, estavam recebendo, através dos viajantes, mensagens plenamente inspiradas pelo Espírito de Deus e que na realidade era a própria Bíblia Sagrada. Quem sabe para alguns era apenas uma carta de Paulo, mas mal sabiam eles que já estavam recebendo ali algo que era inspirado pelo Espírito de Deus e que faria parte, então, do cânon bíblico do cristianismo. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele vai usar do meio de comunicação do seu tempo para transmitir a palavra de Deus e nós podemos também utilizar esse fator e trazer aos nossos alunos e se nós temos realmente utilizado todos os meios de comunicações que nós temos à nossa disposição para transmitir a palavra de Deus, visto que nós vivemos na geração da tecnologia, há muitas formas de nós entregarmos recados e mensagens de Deus de uma forma muito mais fácil do que um papiro, uma carta e um viajante que demorava para chegar. Hoje nós mandamos uma mensagem aqui e nós conseguimos fazer com que uma pessoa que está do outro lado do mundo leia aquela mensagem em poucos segundos. Então nós vemos aqui, e isso nos confronta de certa forma, pois o apóstolo Paulo ele usou de todos os meios de comunicações do seu tempo. E a pergunta que nós devemos fazer é nós e nós, Sendo que nós temos muito mais formas de transmitir uma mensagem, de transmitir a palavra de Deus, de transmitir o Evangelho. Nós temos um leque de opções ao qual nós podemos utilizar para transmitir a palavra dentro das redes sociais, dentro de conversa, WhatsApp, são tantos aplicativos onde nós podemos transmitir a palavra de Deus, mas o que nós temos feito? E isso deve ser levado para os adolescentes em sala de aula, porque nós estamos falando aqui de uma geração que praticamente já nasce
perto do celular, já nasce com um conhecimento de informática já muito avançado. Então nós devemos aproveitar esse momento e transmitir aqui uma lição também para os nossos alunos. E aí nós vemos aqui que as cartas paulinas no seu tempo, elas tiveram uma grande contribuição teológica para a igreja e elas serviram realmente como uma bússola de direcionamento plenamente inspirado. Porque nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele vai aproveitar das cartas para esclarecer algumas dúvidas, algumas questões teológicas, outras questões que eram problemas que estavam acontecendo dentro de alguns locais, dentro das igrejas, mas aí o Paulo ia corrigir as igrejas e através dessas correções já servia também como um texto inspirado e que teve uma contribuição teológica gigantesca para a igreja de uma forma geral. Então nós vemos aqui que as cartas paulinas elas serviram para ensinar, para direcionar, para guiar a igreja naquele tempo e depois serviu ali como uma base doutrinária para nós, todos os textos sagrados escritos pelo apóstolo Paulo. E nós vemos aqui então que ele escrevia em pergaminhos ou papiros, né? E é interessante, há uma diferença entre papiro e pergaminho. O papiro ele era uma folha feita com miolo de uma planta egípcia chamada cosa, e já o pergaminho ele era uma folha feita com couro de animais. E aí eles conseguiam fazer essa folha, escreviam ali com tinta, né? Um pouco mais difícil, diferente dos dias de hoje, mas nós vemos ali que eles escreviam o recadinho e enviavam. O apóstolo Paulo ele vai escrever em grego as suas mensagens, que era como se fosse o inglês dos dias de hoje, que era o grego koiné da época, que era uma linguagem, um alfabeto universal, que a maioria das pessoas conseguiam então compreender e também se comunicar. E aí ele pegava esse papiro ou pergaminho escrito, entregava na mão de um viajante e quando se tratava das coisas de Deus, normalmente era um servo de Deus que servia como viajante. Aí a gente tem alguns exemplos como Febe, como Tiquico, como Onésimo e que tem também ali no slide você pode observar onde é que está a referência desses textos sagrados que falam desses homens de Deus que serviam então como viajantes levando a mensagem que o apóstolo Paulo escrevia e também outros homens de Deus. E eles vão então servir e vão até outras cidades, levar a mensagem, levar o recado, e quando chegava lá era lido então a carta do apóstolo Paulo que gerava transformação e mudança de vida para os leitores e dava então um direcionamento, um norte, pois era o próprio apóstolo Paulo que estava entregando o recado. Então nós vemos aqui, observamos que essa era uma estratégia do seu tempo e que era muito bem utilizada pelo apóstolo Paulo, que vai ser conhecido também pelas epístolas paulinas e pelas cartas paulinas que trouxeram transformações. E o tópico 3 a gente fala então sobre as cartas paulinas. No Novo Testamento nós temos 27 livros e desses 27 livros, 13 são cartas, então, com a autoria de Paulo, em que ele vai se dirigir à igreja de Roma, vai se dirigir à igreja de Corinto, de Gálatas. Então, nós observamos aqui que nós separamos em três, né? Como é que nós podemos falar? Em três partes, né? As cartas maiores, as cartas da prisão e as cartas pastorais, essas três cartas. As cartas maiores são a carta de Romano, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e 1º e 2º Tessalonicenses. As cartas da prisões, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E as conhecidas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e também ali o livro de Tito. E o mais interessante é que cada carta que o apóstolo Paulo vai escrever, cada carta que ele vai se deixar ser guiado pelo Espírito Santo para direcionar alguma igreja de uma determinada cidade, nós vemos que cada uma delas ele abordava um tema diferente e que era necessário ser abordado, pois ali que era ou ali que estava o problema ou um local aonde tal igreja poderia melhorar. E é importante a gente observar isso também. A sensibilidade espiritual do apóstolo Paulo para saber o que aquela cidade ou a igreja daquela cidade estava precisando, aonde estava a dificuldade. E até algo que chama a atenção e deve servir de inspiração também para a liderança. Observar cada um dos jovens, cada um dos adolescentes e, através dessa observação, conseguir captar e ter o discernimento aonde que está a dificuldade daquele adolescente para que nós possamos, então, tratar diretamente essa dificuldade. Eu até lembro que quando eu trabalhei com jovens o tempo,
E a gente que é líder, a gente sabe, nós conversamos, nós conseguimos perceber aonde que está a maior fraqueza ou aonde que está a dificuldade daquele jovem. E a partir do momento que você sabe a fraqueza que ele tem, e isso pode acontecer através de uma conversa em que ele vai se abrir para você e vai relatar a maior fraqueza, a maior tristeza, o maior trauma, a partir do momento que você sabe disso, você consegue trabalhar em cima disso com uma inspiração clara do Espírito Santo, mas você consegue chegar diretamente nesse problema, porque às vezes quando nós não sabemos do que uma pessoa está passando e nós queremos ajudar, muitas vezes acabamos falando nada com nada ou tentamos ajudar de uma forma equivocada, de uma forma errada. E nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo a importância de conhecer os nossos liderados para que nós possamos tratar com eles sobre os temas aos quais eles precisam melhorar, superar, avançar, seguir em frente. De diversas formas nós podemos interpretar. Então nós vemos aqui, por exemplo, em Gálatas, o tema é sobre a liberdade cristã. Tessalonicenses, em primeiro, o tema é sobre vida cristã em volta de Cristo, fala um pouco também sobre escatologia em 1 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses fala sobre o dia do Senhor. 1 Coríntios fala sobre a divisão e outros problemas. 2 Coríntios fala sobre a defesa do ministério de Paulo. E Romanos fala sobre o principal, a justificação pela fé. Então nós vemos aqui Colossenses fala sobre a supremacia de Cristo, Efésios a vida prática em Cristo. Quando a gente pega ali Timóteo e Tito, nós vemos que vai falar sobre um aconselhamento pastoral, formas de como agir em determinadas situações, sobre conduta cristã, sobre o fato, ou aquele conhecido versículo nós vemos aqui quando o apóstolo Paulo vai se abrir em 2 Timóteo, quando ele vai falar que combateu o bom combate. Então cada um das cartas e das epístolas paulinas, nós observamos que ele vai falar sobre um tema diferente e que nós vemos que a totalidade dessas cartas vão nos dar uma base doutrinária muito grande e muito linda, ao qual o apóstolo Paulo ali, ele serviu então para nós como um exemplo teológico, um exemplo também de um homem que foi missionário, que serviu em seu tempo. E nós observamos aqui que essas cartas, elas serviram como um direcionar para a Igreja do Senhor, tanto lá no primeiro século, quanto também em nosso presente século e nos dias de hoje. Cada uma dessas cartas, cada um dos escritos do apóstolo Paulo serviu para a igreja como uma bússola, como norte, pois eram também inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, fazendo-se então parte do cânon bíblico e entrando 13 delas dentro dos 27 livros do Novo Testamento. E trazendo ali transformação, muitas dessas cartas nós usamos como base para pregações, para mensagens que nós falamos na igreja, e muitas dessas cartas expostas dentro dos nossos templos serviram ainda nos dias de hoje para ganhar inúmeras almas para o reino de Deus. Então nós vemos aqui a inspiração divina que tinha essas cartas. E o apóstolo Paulo escrevia com muito amor e preocupação com a igreja de uma forma geral. Conclusão, as cartas foram ferramentas para a comunicação da fé cristã. Paulo fez bastante uso desse recurso para se comunicar com as igrejas que fundou. Era uma forma de ensinar e apoiar as igrejas, mesmo estando distante. E ainda hoje essas cartas nos ensinam muito, como nós temos falado aqui. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós finalizamos essa lição que nós falamos aqui sobre o apóstolo Paulo, o grande missionário. Foi bênção de Deus, onde nós estivemos aqui falando sobre as viagens do apóstolo Paulo, falamos hoje sobre as cartas que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e dadas então para o apóstolo Paulo, essa inspiração para contribuir para a igreja de uma forma geral. E foi bênção de Deus, onde nós aprendemos aqui com este grande homem que nos inspira e também ao qual nós podemos tirar grandes lições, extrair grandes lições e ter como uma das nossas principais referências. Que Deus abençoe grandemente a cada um dos nossos professores, que o Espírito Santo lhe dê inspiração para dar essa última aula desse trimestre e a bênção de Deus até a próxima aula. Lembrando aqui que esse programa está no ADC Educacional, já peço aqui os irmãos a deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ficar atento nos próximos vídeos. Deus vos abençoe e até a próxima.